Essa questão número 3 aqui, na minha opinião, é uma questão muito maldosa, porque ela tem aqui um desenho, quer dizer, 5 desenhos iguais, só mudando os números aqui. E aqui tem um porquinho, olha que gracinho, porquinho, e aqui uma galinha cocoricó. Dá uma ideia de que isso aqui é uma coisa inocente, uma coisa de criancinha, né? Mas nada disso. O problema é matematicamente bem difícil. Tem que dar uma sacada aqui para resolver isso. Olha o que ele falou. Na fazenda do Joaquim há 5 celeiros, aqui, onde ele cria porcos e galinhas. Porcos e galinhas. A quantidade total de animais em cada celeiro está indicada na figura abaixo. Então esse celeiro tem 23 animais, esse tem 11, esse tem 8, esse tem 13 e esse tem 18. Na última feira de animais, Joaquim vendeu todos os animais de um dos seus celeiros. Ó, todos os animais de um dos seus celeiros. Então ele vendeu todos esses, ou então todos esses, ou todos esses, ou todos esses, ou todos esses. A gente não sabe. Isso é justamente o que ele está perguntando no problema. Com isso, o número total de galinhas passou a ser o dobro do número total de porcos. Quantos animais o fazendeiro vendeu? No fim das contas, ele tem que descobrir animais de qual celeiro. Você pode ver aqui as respostas, né? 23, 13, 8, 11 e 18. Outra coisa maldosa nessa questão é que se você for tentar descobrir quantos animais daqui são porcos e quantos são galinhas, daqui ou daqui ou daqui ou daqui ou daqui, você não vai conseguir, não tem como descobrir. Não tem como você descobrir qual é a quantidade de galinhas e porcos que você tem em cada um desses celeiros aí. Não existem dados suficientes. A única coisa que você sabe é que depois dessa venda, que você não sabe qual dos 5 celeiros teve os animais vendidos, depois dessa venda é que aconteceu isso aqui. O número total de galinhas passou a ser o dobro do número total de porcos. O que a gente pode descobrir a partir daqui? Essa é a informação matemática que o problema dá. Galinhas e porcos. Isso é depois da venda, tá? Depois da venda, você teve esse número sendo igual ao dobro desse número. O número total de galinhas tornou-se igual ao dobro do número de porcos. Então, vamos usar quadradinho aqui. A gente pode chamar o número de porcos total depois dessa venda. O número de porcos chamar de 1 quadradinho e o número de galinhas. Se ele falou que é o dobro, né? Então, o número de galinhas ao todo será 2 quadradinhos. Então, olha só, quanto que é o número total de animais? Número total de animais depois da venda. Vai ter um celeiro desse aí que vai estar zerado, que ele vendeu todos os animais. Aqueles números ali, ao todo, somam galinhas e porcos. E nessa quantidade aí, que você não sabe quais são os celeiros envolvidos, porque você não sabe qual foi o celeiro que teve os animais vendidos, pode ser qualquer um deles. Essas quantidades tiveram essas características. 2 vezes mais galinhas do que porcos. O total de animais, que é a soma dos números que sobraram, é igual a 3 quadradinhos. Claro, 2 quadradinhos para as galinhas e 1 quadradinho para os porcos. O número total é isso mais isso, 3 quadradinhos. O que a gente pode concluir daqui? Que o número de animais, que é isso aqui, é um múltiplo de 3. Claro, porque é 3 vezes alguma coisa. Então é um múltiplo de 3. Então o que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que procurar qual desses 5 que eu vou eliminar, de tal forma que os 4 restantes
somem um múltiplo de 3. Essa é a maneira, digamos assim, mais fácil de fazer, apesar de dar um pouquinho de conta. Tem uma outra maneira que é mais rápida ainda. Eu vou fazer as duas. Então o que a gente tem que fazer é descobrir qual desses aqui que eu vou tirar, ou seja, são os animais vendidos, de tal forma que os 4 restantes somem um múltiplo de 3. Então, se foi esse aqui, sobrariam esses aqui. 11 mais 8 mais 13 mais 18. Quanto é que dá essa soma? Isso aqui vai ficar 9 mais 3, 12, mais 8, 20, 30, 40, 50. Essa soma aqui ficou 50. Ficou exprimido, né? Agora, se por acaso foi esse celeiro aqui que teve os animais vendidos, ó, eu vou juntar de 2 em 2, tá? Os outros 4 que sobram, eles vão ter a seguinte quantidade de animais. Ó, somando esses dois aqui, 23 mais 8, 31. Que é mais 13 mais 18, 31 também. Então, sobrariam 62 animais. Agora, se os animais vendidos são daqui, desse celeiro, teriam sobrado esses animais aqui, mais esses aqui. Então, isso aqui vai dar 34 e esses aqui 31. Então, 34 mais 31, isso aqui dá 65. Se por acaso foi daqui, os animais que sobram são esses aqui, ó. 23 mais 11, 34. E aqui, 8 mais 18, 26. Aí, somando aqui, o total vai dar 60. Agora, se por acaso são os animais daqui, desses que foram vendidos, os que sobraram são desses 4 celeiros. A gente teria aqui 23 mais 11, que é 34. E mais esses aqui, 8 mais 13, que dá 21. Nesse caso, a soma desses números de animais é 55. Então, em cada um desses 5 casos, a gente tem aqui a quantidade de animais que sobrariam, que são a soma dos animais dos celeiros restantes. Aqui, 50, aqui 62, aqui 65, aqui 60 e aqui 55. Agora eu pergunto, qual desses 5 números aqui é um múltiplo de 3? Só tem um aqui, é o 60. Ó, 55 não é múltiplo de 3. Como é que você faz para ver se o número é múltiplo de 3? Soma os algarismos. Aí você vê se vai dar um múltiplo de 3. Por exemplo, 5 mais 5 é 10. 10 não é múltiplo de 3. 10 não deixa resto zero na divisão por 3, né? Aqui, 60 é múltiplo de 3, claro. 60 é 3 vezes 20. Esse aqui é múltiplo de 3. Também você pode somar os algarismos. 6 mais 0 dá 6. E 6 é múltiplo de 3. Então, 60 é múltiplo de 3. 65, somando 6 mais 5 dá 11. 11 não é múltiplo de 3. Aqui, 62. 6 mais 2 dá 8. E 8 não é múltiplo de 3. Aqui, 50 também não é múltiplo de 3. 5 mais 0 dá 5. E 5 não é múltiplo de 3. Então, não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 3. Esse aqui é o único que é múltiplo de 3. Então, é isso que aconteceu. Ele vendeu os animais daqui, sobraram os animais dos outros 4 celeiros e essa soma é 60 animais. Então, quantos animais o fazendeiro vendeu? Ele vendeu esses daqui, esses 13. 13. Resposta correta, letra B de Bravo. Olha só, sem fazer essa continha aqui, tem um jeito um pouquinho mais rápido, tá? É o seguinte, ele lida com o resto da divisão por 3. Deixa eu fazer uma figura nova aqui. Ih, rapaz, a tinta tá acabando. Porquinho, galinha. Olha só, essa história do múltiplo de 3 ficou clara, né? Claro, a gente já resolveu a questão e a gente já viu que a resposta é essa aqui, é o 13. Letra B. Mas digamos que você não saiba isso. Você vai vender os animais de um desses 5 celeiros aí, de tal maneira que a soma dos restantes seja um múltiplo de 3.
Tá, agora antes de vender, quanto que são os animais? A soma de todos eles. Então, antes da venda, o número de animais era esse aqui, 23, mais 11, mais 8, mais 13, mais 18. Esse era o número total de animais. Isso aqui vai dar. Ele tinha 73 animais. É o múltiplo de 3? Não, né? Pode ser ou pode não ser. Tá, agora, depois da venda, você vai subtrair um número daí, um desses 5 números, de tal forma que o número resultante seja o múltiplo de 3. Olha só, 73 é múltiplo de 3? Não. Ele deixa qual resto na divisão por 3? Vamos fazer a conta. Então, vamos dividir por 3 para saber qual é o resto da divisão por 3. Claro que esse número aqui não é um múltiplo de 3, mas vai ter que se tornar. Por quê? Quando você abater um desses valores aí, vai ter que ficar um múltiplo de 3. Porque a gente já viu isso aqui, né? A gente já viu que depois de abater esse número, ou seja, depois de fazer essa venda, o número total de galinhas passou a ser o dobro do número total de porcos. Então, galinhas passou a ser 2 quadradinhos e porcos passou a ser 1 quadradinho, totalizando 3 quadradinhos. Então, vamos ver o resto da divisão por 3 do número 73. 7 dividido por 3, isso vai dar 2, resto 1, abaixo 3. 13 dividido por 3, isso dá 4 e resto 1. Então, esse total aqui, ele deixa um resto 1 na divisão por 3. O número que você vai vender, ou seja, que você vai abater desse valor, é tal que depois de subtrair isso, não vai mais ter resto. Ou seja, você tem que matar esse resto 1. Então, para você conseguir isso, você tem que escolher um número aqui que também deixe resto 1 na divisão por 3. Esse 23 aqui, qual é o resto dele na divisão por 3? 23 por 3, você pega 21. 23 é 21 mais 2. Esse número aqui deixa resto 2. 11 deixa qual resto na divisão por 3? 11 é 9 mais 2. Então ele deixa resto 2. 8 deixa qual resto na divisão por 3? 8 é 6 mais 2, ele deixa também o resto 2. 13 é 12 mais 1, ele deixa resto 1 na divisão por 3. E 18 deixa resto 0. Então, olha só, esses são os restos que esses números deixam na divisão por 3. Qual é o número que você vai escolher para abater daqui do 73 e sumir com esse resto? É esse aqui. Pega o 73 que já dá resto 1. Subtrai o 13 que dá resto 1. Aí vai ficar resto 1 menos 1. Vai sumir o resto. Vai ficar um múltiplo de 3. O 18 não adianta. Vai continuar mantendo o resto 1. Se você subtrair o 8 ou o 11 ou o 23 daqui, não vai dar certo. Você vai ter resto 1 menos 2. Vai ficar resto 2 de qualquer maneira. Olha só, 73 tira 23, vai dar 50. E 50 deixa resto 2. Você não quer que fique resto 2, você quer que fique resto 0 na divisão por 3. Então, o único número que atende a isso aí é o 13. Portanto, a resposta correta, 13, é a letra B de Bravo.